Olá, vamos aí para a nossa 12ª unidade, né? Aula 70 já, a estimativa era que daria mais ou menos umas 70 aulas, mas estou vendo que vai passar um pouquinho aí, já que faltam 2 unidades. Nessa unidade nós vamos ver aí como criar, né, um placar eletrônico, trabalhar aí com variáveis externas. E a última unidade, a 13ª, nós vamos fazer aí, montar um joguinho bem simples aí em Flash. Depois vai ter os outros módulos avançados, onde nós pegaremos aí outros recursos aí do Flash. Então aqui nós temos um placar eletrônico com 2 caixas de texto. Aqui tem placar 1_txt, é uma caixa de texto dinâmica. Isso significa que eu posso atribuir valores ali para dentro dessa minha caixa de texto. Vou lá para os painéis de ações para a gente começar então a programar. Vou apagar aqui o que já está criado para a gente poder fazer passo a passo aqui. Se o de vocês aí também tiver, às vezes eu salvei o exercício, estava feito, então apaguem aí para a gente poder acompanhar. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, é carregar esses arquivos aqui, ó, de dentro da unidade, um arquivo de texto chamado placar, onde vai ter ali dentro 2 variáveis, placar 1 e placar 2. É bom esse i comercial aqui, ó, toda vez que tiver aqui várias variáveis, que você for separar variáveis dentro de um arquivo de texto, colocar ele, que é ele que diz que aqui terminou a primeira variável e que depois dele vai começar a segunda. Então sempre para separar, utilize ali o i comercial. Então vamos lá, né, para dar início aí. Primeira coisa que nós vamos fazer, como a aula vai ser um pouquinho grande, eu vou dividir ela em 2, só nessa parte mesmo de puxar a variável. Então nós vamos criar mais ou menos aqueles mesmos recursos que nós usamos para puxar o arquivo de texto na aula passada. Vou criar a mesma variável chamada carrega, ela vai ser da classe URL loader, que puxa aí arquivos de texto para dentro, né, arquivos txt para dentro do meu ActionScript. Então essa classe aí nós já falamos um pouquinho sobre ela. Eu preciso também de qual outra classe? Vou criar o mesmo que nós criamos, endereço, e preciso da URL request, que é a classe responsável por pegar, né, os arquivos externos, trazer os arquivos externos aí para dentro aí da minha programação. Então eu preciso, no caso das duas, a primeira, né, o URL loader, é para trazer arquivos de texto, esse outro aqui, toda vez que eu estiver trazendo um arquivo externo, eu uso o URL request. Aqui eu tenho que falar, obviamente, aonde está esse arquivo. Então, já que o que trabalha com arquivo externo, o caminho, é a minha variável URL request, eu vou colocar ela aqui, que é o endereço. Cuidado aí com C cedilha. O endereço.url, que vai determinar aonde está aí, né, o meu arquivo. Qual que é o nome dele? Placar, aquele de texto que eu mostrei, extensão txt. Lembrando mais uma vez, eu não preciso colocar pasta alguma aqui antes, eu não preciso determinar, obviamente, um caminho, porque ele já está do lado dos meus arquivos. Se esse arquivo de texto tivesse uma pasta separada, por exemplo, aqui com o nome texto, aí eu teria que listar essa pasta ali antes. Aconselho vocês a evitarem isso, né, até mesmo para facilitar aí os comandos. Além de colocar onde ele está, obviamente eu tenho que pedir para carregar. Então quem faz isso é a URL loader, que está como o nome da minha variável, carrega. Então load, e vou colocar aqui, né, para ele carregar o que? O meu placar, que foi atribuído à variável endereço. Vamos lá. Por enquanto, então, como eu falei, nós só vamos fazer mesmo ele carregar o arquivo de texto. Então eu vou criar aqui um evento, mesmo jeito que nós fizemos na outra aula, para esse evento carregar para mim esse arquivo de texto. É um evento simples, nós chamamos ele de evento completo. Não é evento aí para mouse, para nenhuma outra ação. É apenas uma execução de um evento que vai fazer isso para mim. E vai executar o que? Essa função que eu vou dar o nome de mostrar placar. Aqui embaixo nós vamos criar então essa função. Function mostrar placar, foi o nome que eu atribuí a ela. Ela é apenas uma função que vai sair a partir do evento ali de cima. Então eu vou colocar que ela é aí tipo event, e é uma função sem retorno. Então uma função void. Aqui dentro eu só vou pedir para ele fazer um teste para mim, para ele me mostrar, para me ver se já está pegando o arquivo de texto. Como que eu faço isso? Nós já vimos isso aí algumas vezes, né? O e.target é aqui .data, que ele vai mostrar todos os dados dentro daquela minha variável. Então todos os dados aí dentro daquele meu arquivo de texto que eu estipulei aqui em cima, né, onde está ali a minha variável endereço. Vamos ver se vai funcionar. Ele vai mostrar para mim esses arquivos aqui no painel de saída. Deixa eu tirar aqui o quadro de ações de cima. Então certinho aqui, ó, placar 1 e placar 2. Ele mostrou apenas as variáveis? Não, ele mostrou
todo o arquivo de texto, que foi por enquanto o que eu pedi aqui com o parâmetro dada, que significa aí dados. Ele pega todos os dados desse arquivo de texto. Próxima aula, então, para não espichar muito essa, nós vamos fazer ele exibir para mim apenas as variáveis aqui, ó, o valor das variáveis, que no caso ali, né, é 0 e 1. Então, na próxima aula a gente dá sequência nisso aí.